Amém, irmãos. Senhor, igual o Davi compartilhou com a gente agora, Pai, que a gente possa ter um coração que ama a vinda do Senhor. E, Senhor, nos ensina a viver hoje, Pai, através do Teu Espírito, Pai. Nos ensine, Pai, a viver o Teu reino hoje, Pai. O Senhor reine sobre nós, Senhor. Que a gente possa ter um coração disposto, Pai, a Te servir. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço que o Senhor conduza esse final, Pai, da reunião e que seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria compartilhar um pouco dessa passagem que o Senhor fala para todos os que estão cansados e sobrecarregados irem até o Senhor. E o Senhor, Ele incentiva a gente e exorta a gente a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, eu queria falar só um pouco, eu vou tentar ser bem rápido aqui, sobre essa parte que o Senhor nos fala para aprender a ser manso. E, igual eu acho que todo mundo já leu as bem-aventuranças, lá em Mateus 5:5, não precisa abrir, fala assim: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E até tem muito a ver com o que o Davi compartilhou com a gente, que os mansos vão herdar essa terra, né? E essa terra, ela tem a ver com o reino do Senhor. E lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, fala do fruto do Espírito, né? Que o fruto do Espírito é amor, paz, e uma hora ele fala que mansidão também é uma parte do fruto do Espírito, né? Então, primeiro eu só quero, antes de compartilhar aqui, eu só quero falar aos irmãos que tudo isso que eu vou falar é algo que provém do Espírito. Se a gente tentar fazer, se a gente tentar, não, agora eu vou conseguir ser manso, vou conseguir viver uma vida diferente, a gente não vai conseguir sem o Espírito. Então, tudo que eu falar, a gente tem que pensar que é o Senhor quem faz em nós, e não a gente que consegue fazer. Só uma coisa aqui que o Davi falou que eu achei muito legal, é que lá nas bem-aventuranças fala que bem-aventurado o manso, porque herdará a terra. E essa palavra bem-aventurado, igual a gente já estudou muitas vezes, ela é uma palavra que significa feliz. Feliz é o manso. E não só uma felicidade igual a gente pensa que é a felicidade, mas é uma felicidade plena. E aí lá em Salmos, eu acho que... eu esqueci qual Salmos que ele leu, que fala da plenitude de alegria, né? 16? Salmos 16 fala que a gente vai ter plenitude de alegria. E o Senhor está falando que essa bem-aventurança é como se fosse uma alegria plena. É uma alegria que tipo assim, a melhor alegria que a gente pode ter. E bem-aventurado é o manso, porque herdará a terra. E aí ele falou sobre o reino também. Então, eu espero que tenha sentido assim com o que o Davi falou, o que eu vou falar também, que o Senhor possa nos conduzir. Eu queria que os irmãos abrissem Salmo 37. Eu vou pedir para alguém que estiver mais atento assim com o horário, se eu assim começar a esquecer do horário, assim, alguém tenta me avisar, assim, fazendo algum movimento assim. Salmo 37, versículo 11, fala assim, ó: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
Então, quando o Senhor, lá nas bem-aventuranças, ele fala dos mansos, o Senhor sendo... quando o Senhor veio aqui, provavelmente ele leu a Bíblia toda, assim, várias vezes, ele já conhecia todas as passagens, não só conhecia, mas o Senhor falou muito com ele. E ele falou nas bem-aventuranças que os mansos herdarão a terra. E aí nesse salmo fala que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então o Senhor, quando ele fala isso, inspirado pelo Espírito, né? E falando só aquilo que o Pai queria que ele falasse, ele estava lembrando dessa passagem de Salmo 37. E o que eu queria trazer aos irmãos de forma simples assim e rápida como que é necessário a gente ser manso nesses últimos tempos. Aí a gente talvez está pensando assim, o que é ser manso, né? O que é? Às vezes a gente vê alguém que é tranquilão assim, às vezes alguém que não briga, às vezes alguém que está sempre quietinho no canto dele fala, não, aquela pessoa é tão mansa assim, tão calminha. Não é isso que é manso. Não é só uma pessoa que é tranquila e tal. Uma pessoa mansa é tranquila, mas não quer dizer que a pessoa tranquila é mansa. Não sei se ficou claro. Então, antes de falar sobre o que é a mansidão, eu só queria pontuar alguns versículos nesse Salmo 37 que a gente precisa se lembrar. Eu vou pegar aqui porque eu não estou gostando desse coisa aqui, não. A gente precisa se lembrar de... Só um minuto. É que tem algumas verdades que a gente precisa se lembrar antes de começar a falar sobre essa palavra, que está lá no Salmo 37, versículo 5. Fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E essas duas palavras, o mais, como que tem tanta coisa dentro delas, né? A gente pode lembrar de algumas coisas aqui dentro desse o mais. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho necessidade de pagar minha conta no final do mês, sei lá. Eu preciso alimentar, eu preciso fazer, eu preciso. E aí a gente fica, tipo assim, ansioso com essas duas palavras, o mais. Essas duas palavras têm muita coisa. Mas o Senhor fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A gente não precisa ficar preocupado, não precisa ficar maluco, assim, ansioso por causa dessas duas palavras. Lá em Mateus 6, o Senhor fala que dá alimento às aves, quanto mais a vós. Vós não são mais importantes que as aves? E Ele fala que veste os lírios do campo. E eles vestem melhor que Salomão em toda a sua glória, os lírios do campo. E aí ele fala assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31 e 33. Então, primeiro, antes de falar isso, é importante a gente saber isso, irmãos, que o Senhor quem cuida da gente. Não é a gente que precisa ficar desesperado em conseguir as coisas na nossa vida. Tipo, nesse tempo de coronavírus, eu sei que teve muito problema com demissão, teve muito problema com outras coisas que a gente pode ficar desesperado. Mas é o Senhor quem cuida da gente. A gente não precisa ficar igual os gentios que preocupam tanto com essas coisas, com a alimentação, com o vestimento, porque é o Senhor quem cuida. E lá no Salmo 37, versículo 18, fala assim, ó: o Senhor conhece os dias dos íntegros. Então, o Senhor, Ele conhece os dias nossos. Esse termo aqui, às vezes a gente lembra de um versículo que fala assim, que o Senhor já contou todos os nossos dias. E a gente fala assim, ó, é igual o César já pregou muito pra gente, e a gente fala assim, o dia da nossa morte o Senhor já sabe, Ele já sabe quantos dias que a gente vai viver. Então, a gente não precisa nem ficar preocupado com a morte e tal.
Só que nesse versículo fala assim que o Senhor conhece os dias dos íntegros. Então é algo ainda mais profundo. O Senhor não só sabe quantos dias que a gente vai viver, não só sabe que a gente vai viver até tal dia, mas o Senhor conhece os nossos dias, a todos os nossos dias. O Senhor sabe o que a gente passa no dia. Não é tipo assim, o Senhor sabe o que a gente passa no mês, Ele sabe o que a gente está passando no dia, né? E o Senhor até fala, basta cada dia o seu mal. Então o Senhor pede para que a gente possa, no dia, aprender a ser dependente dEle. E eu vou ler só mais um outro versículo aqui, que é o versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Versículo 40. O Senhor os ajuda, os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Então é do Senhor que vem a nossa salvação. Agora vou falar sobre a mansidão mesmo, de forma mais prática aqui. Vamos lá para o versículo 3. Lembrando que a gente está no Salmo 37. Eu vou ficar aqui em cima dele. Versículo 3 fala assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuires a terra. Igual eu comentei aqui mais um pouquinho antes, quando o Senhor falou dessa bem-aventurança, Ele se referiu a essa passagem aqui do Salmo 37. E o que eu vou falar para os irmãos, baseado nesses versículos que eu li agora, são qualidades de alguém que aprendeu a ser manso. E é muito importante a gente aprender isso. A primeira parte que eu quero falar está no versículo 5, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que eu já falei da parte do mais Ele fará. Só que antes do mais Ele fará, que eu já falei, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então, muitas vezes a gente tem uns caminhos formados para a nossa vida. Eu não sei se vai ficar claro, mas às vezes a gente começa a planejar algumas coisas para a nossa vida. Não que planejar e pensar seja alguma coisa errada, mas às vezes a gente já tem planos para a nossa vida certos e caminhos que a gente já sabe que tem que ser daquele jeito. E o Senhor fala assim: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Lá no Salmo 55, Salmo 55, versículo 1 fala assim, olha como que esse cara é parecido com a gente, Davi. Fala assim, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam a calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa e abrigar-me no vendaval e da procela. Em abrigar-me do vendaval e da procela. Então, esse moço aqui, o Davi, ele está cheio de temor e tremor, né? Falando que, tipo assim, se ele tivesse asa, ele saía voando. Muitas vezes a gente até fala alguma coisa semelhante, tipo, não, eu não estou aguentando essa situação aqui, eu estou com vontade de sair correndo daqui, que eu não aguento mais. Não sei se os irmãos já falaram alguma coisa no sentido. Mas o que eu quero
compartilhar com os irmãos é que Davi vai falando algumas coisas, e lá no versículo 22 desse mesmo salmo, ele fala assim, ó: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa palavra, confia os teus cuidados ao Senhor, não sei quem está na Bíblia corrigida, na corrigida fala assim: lance os seus cuidados ao Senhor. E essa palavra confia, o significado dela no original, no hebraico, é realmente de lançar. E aí a gente lembra lá de 1 Pedro, onde fala, 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, fala assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele exalte em tempo oportuno. Não, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Davi estava falando que ele estava desesperado, querendo sair fora, fugir, ele não aguentava mais aquilo tudo. Mas depois ele fala: confia o teu cuidado ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E aí Pedro vem nos falar que para a gente lançar nossa ansiedade sobre o Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, que é da gente aprender a entregar o nosso caminho ao Senhor. Eu acho que a gente não está entendendo até hoje que a gente precisa entregar essas coisas que a gente pensa que já está consolidado na nossa vida, a gente precisa entregar ao Senhor. Às vezes, por exemplo, a gente pensa que é necessário formar na faculdade rápido para depois ter um emprego, para depois ter uma família, e a gente tem isso consolidado, a gente fica maluco, tipo, que não dá certo, a gente toma, às vezes a gente não passa em alguma matéria, a gente fica desesperado, às vezes a gente perde o emprego, a gente fica desesperado, mas o Senhor fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Se a gente não entregar o nosso caminho ao Senhor, a gente vai ficar assim. Enquanto a gente ter firme nosso caminho, a gente vai ficar assim desesperado. E tentando ir mais rápido aqui, que eu sei que está acabando, vamos voltar lá no Salmo 37. Versículo 34, fala assim, ó. Rapidão, só vou falar uma coisa antes. Então, nesse versículo 5 fala 2 pontos aos irmãos, que é: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então a gente não só entrega o nosso caminho ao Senhor, mas a gente confia no Senhor, né? Que o Senhor quem nos deu a salvação, o Senhor é quem cuida de nós. A gente não precisa ter medo quanto o nosso futuro, quanto o nosso alimento, quanto a nossa vestimenta. É o Senhor quem cuida de nós. No versículo 34 fala assim, ó: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Só um detalhe antes: esse possuíres a terra está totalmente associado ao os mansos herdarão a terra. É o mesmo sentido. Mas, entrando no versículo, fala para a gente esperar no Senhor e segue o seu caminho. Se a gente não tem mais caminho, porque a gente entregou ao Senhor, agora a gente segue o caminho do Senhor e espera nele. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Lá em Salmos 25, 5, fala assim, ó: guia-me na tua vereda, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Então, a gente precisa esperar no Senhor todos os dias. E aí, lá no versículo 8 e 9 desse mesmo capítulo, fala assim, ó: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Então fala dos mansos aqui de novo. Salmos 27, versículo 3. Fala assim, ó: olha Davi, como que ele estava, o que ele tinha falado nesse versículo, que interessante. Ele fala assim, Salmo 27, versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração.
E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então, Davi está falando uma coisa que para a gente eu acho que é quase impossível da gente pensar, que mesmo que todo mundo queira guerrear contra mim aqui, o pessoal, eles se ajuntem para guerrear contra mim, o meu coração não terá temor. Ainda assim terei confiança, isso, exatamente. Mas por que Davi consegue falar isso? Acabou aí. 27, versículo 14, fala assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, o que eu quero mostrar aos irmãos aqui é como que a gente precisa ter um coração que espera no Senhor e segue o caminho dele, o caminho que ele tem preparado para nós. Lá em João 14, o Senhor fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, às vezes, os irmãos falam assim: o Senhor cuida de mim, mas agora eu preciso pegar minhas coisas ali e eu preciso desenvolver, por exemplo, meu trabalho, porque, amém, o Senhor cuida de mim, mas aí o meu trabalho aqui eu preciso fazer ele, eu preciso ter o meu dinheiro, e a gente se esquece que o Senhor é quem propõe o caminho para a gente. Mas aí por que a gente agora pode seguir o caminho do Senhor? Porque um dia a gente entregou o nosso caminho a Ele. Então são essas quatro palavras que eu queria compartilhar com os irmãos. Está acabando o tempo aqui já. Que está no versículo 5 e no versículo 34. A gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. E aí depois disso, depois que a gente já entregou o nosso caminho ao Senhor, agora a gente pode esperar no Senhor e seguir o caminho dele. É interessante que lá, Davi que escreveu todos esses salmos que eu li, né? Lógico, inspirado pelo Senhor. E Davi foi um homem segundo o coração do Senhor, né? Lá em 2 Samuel 16, não precisa abrir não, mas 2 Samuel 16 conta a história de Davi, quando Absalão ele tomou o reino de Davi, e aí Davi ele está vindo junto com os heróis lá, os valentes dele, e aí Simei, um cara assim, do nada, ele começa a atacar pedra no Davi e nos valentes de Davi, e começa a amaldiçoar Davi, falando assim que finalmente o Senhor está trazendo vingança, alguma coisa nesse sentido assim. E aí Davi fala uma coisa impressionante aqui, que ele fala assim, ó: então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto? Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Então um dos valentes de Davi falou assim: por que esse cara está amaldiçoando você? Deixa que eu mato ele aqui para você, para ele parar de falar amaldiçoar você. E aí o Davi fala assim: respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem diria, por que fizeste assim? Disse mais Davi a Abissai e a todos seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixe-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e que o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longe do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Então, o Simei aqui, do nada começou a amaldiçoar o Davi, e ele falou assim: o Senhor que mandou ele me amaldiçoar. Eu não sou ninguém para tirar a vida desse homem. O que eu quero enfatizar nessa passagem aqui, que pareceu meio aleatório assim, foi como que Davi era um homem manso. Como que Davi, a gente lê essa passagem aqui, Davi ele foi o rei de Israel, ele podia, tipo assim, como que esse cara está me amaldiçoando? Ele não sabe o que eu fiz por Israel? Será que ele não sabe o tanto de guerra que eu já venci por Israel? Ele não sabe o meu valor?
eu vou matar ele mesmo. Eu acho que eu tenho capacidade, sim. Esse cara não sabe o que ele está falando. Mas Davi era um homem que ele aprendeu a seguir o caminho do Senhor. Ele aprendeu a esperar no Senhor. E ele já tinha entregado o caminho dele ao Senhor. Então, não precisa, nada mais violaria o caminho dele. Eu vou tentar explicar uma coisa aqui, só para terminar. Por que quando acontece alguma coisa com a gente fica tão ansioso, tão preocupado? Eu vou colocar um exemplo. Por exemplo, quando a gente, nesse tempo aqui, pode ser que algum irmão perdeu o emprego. E pode ser que o irmão ficou muito ansioso, né? Mas qual que é o problema? Perder o emprego atinge algum caminho que ele já tinha pensado para ele. Então, olha, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso dar um bom futuro aos meus filhos, eu preciso daqui para frente colocar comida na minha casa. E aí perder o emprego atingiu um caminho dele. Eu até tinha pensado em outra palavra que é melhor, que violou o caminho dele. E aí o irmão fica ansioso e fica maluco e fica, meu Deus, o que eu faço? E aí fica ansioso, né? Igual a gente já conhece. Mas quando a gente já não tem mais um caminho nosso, quando a gente já não luta mais assim, pelas nossas coisas, tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito, o meu caminho, tem que ser assim, eu tenho que conseguir um emprego assim. Quando a gente não tem mais caminho, porque a gente aprendeu a entregar ao Senhor, nada mais viola o nosso caminho. Tá entendendo? Porque a gente não tem. Nada viola mais. Então a gente não fica ansioso, porque está na mão do Senhor. Então, eu acho que é isso que eu queria compartilhar aos irmãos, para a gente aprender, não só nesse tempo que está tão incerto assim, mas na nossa vida, a gente aprender a ser essa pessoa mansa, que aprendeu que não precisa mais de lutar pelo meu caminho, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que vai ser melhor para a minha vida, mas do jeito que o Senhor quer. E que a gente possa entregar o nosso caminho ao Senhor, que a gente possa esperar nele, confiar nele e seguir o caminho que ele quer para a gente. E igual a gente ceiou aqui agora, é o Senhor quem dá essa possibilidade para a gente. Não tem outro jeito. Se não fosse o Senhor, a gente ia ser muito miserável. Não ia adiantar nada essa vida que a gente fica tanto lutando, sabe? Mas é o Senhor quem morreu por nós e quem possibilitou a gente viver através do Espírito. E hoje a gente não só vai esperar por Ele nessas situações da vida, mas também esperar por Ele para voltar, né? Igual o irmão compartilhou. A gente precisa viver assim, porque se a nossa esperança, igual vou citar aqui como se fosse Paulo, irmãos, se a nossa esperança está aqui nessa terra, nós somos miseráveis, porque a gente não tem nada nessa terra, a gente vai morrer, vai acabar tudo. Mas a nossa esperança está no Senhor, que Ele vai voltar. O Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor não ficou morto. E hoje a gente pode viver tranquilo e confiar o nosso caminho ao Senhor, porque Ele está vivo. Não é porque a gente está tentando, eu estou tentando fazer um coach aqui para vocês ficarem bem, sair daqui com uma coisa boa no coração. Não é isso, é porque o Senhor está vivo. É porque isso é verdade. E hoje a gente pode confiar nele. Hoje a gente não precisa mais viver preocupado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O mais Ele fará. Não precisa ficar preocupado com a comida, com a bebida, com a vestimenta, porque o Senhor está fazendo. A gente precisa entregar o nosso caminho a Ele. E eu só queria lembrar de uma coisa que eu citei no início, que foi Mateus 11, 28. O Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele fala o resto, que eu não estou lembrado. Mas o Senhor, ele fala aqui: se vocês estão cansados e sobrecarregados, que a gente está, vinde a mim,
que eu vos darei descanso. Aprendam de mim que sou manso, que já aprendi que entregar o meu caminho ao Senhor é o que importa, que já aprendi a esperar no Senhor e já aprendi a seguir o caminho que o Senhor tem proposto. Jesus, o Filho de Deus, falou assim, eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. E tomai sobre vós o meu jugo. O caminho do Senhor é leve, o caminho do Senhor não é pesado, o caminho do Senhor é suave e é bom. É plenitude de alegria. É a melhor coisa que a gente pode ter. É aprender a seguir o caminho do Senhor. E eu acho que é isso. Acabou. Só queria falar alguns exemplos aqui para terminar. Não, na verdade eu quero só ler mais um versículo e vou terminar. João 14, versículo 1. Fala assim, não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbe, ela no original tem um sentido de agitação, de uma água fervendo. E às vezes o nosso coração fica assim, agitado, assim, uma água fervendo, assim, tipo, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso que isso esteja resolvido, eu preciso casar, eu preciso passar na faculdade, eu preciso disso, preciso daquilo. E o Senhor fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, muito obrigado por esse tempo, Pai, onde a gente pôde estar aprendendo mais do Senhor. Pai, eu não sei se ficou claro essa questão de a gente ser manso, Senhor, mas nos ensina, Pai, a ser manso, Pai. Nos ensina a entregar o nosso caminho por completo ao Senhor, Pai. Senhor, nos ensine a confiar no Senhor e aprender a esperar no Senhor, esperar pelo Senhor. E, Senhor, que a gente possa seguir o Seu caminho, Pai. Que a gente possa viver uma vida dependente do Senhor. Que a gente possa viver uma vida dependente do Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Graças eu te dou, Pai, por Jesus Cristo, Pai. A gente não está aqui fazendo um tipo de entretenimento, um tipo de coisa para ocupar tempo, mas a gente está adorando o Senhor que morreu por nós. A gente está adorando, Pai, ao Senhor. Nessa ceia que a gente fez, Pai, a gente pode agradecer ao Senhor pelo Teu sangue e pelo Teu corpo que foi partido por nós, Senhor. E só através, Pai, do Teu sangue e do Teu corpo, só através do Teu sacrifício, Pai, a gente pode viver uma vida tranquila. A gente pode viver uma vida de paz, Senhor. E, Senhor, igual o irmão Davi compartilhou com a gente possa esperar o Teu reino, Pai. Que a gente possa clamar pelo Teu reino e amar a Tua vinda, Senhor. E não amar a Tua vinda pelo que a gente pensa que vai ter lá, Pai. Talvez a gente pense que vai ter só paz, a gente pensa que vai ter uma paisagem bonita, que a gente não venha amar a Tua vinda por causa das coisas que vão ter, Pai. Mas que a gente possa amar a Tua vinda pelo Senhor que está vindo. Pelo Senhor Jesus que está vindo buscar a gente, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém.